Eu convido aos amados irmãos, à igreja, para a leitura da palavra de Deus que está no Salmo 139. Salmo 139, vamos ler do versículo 1 ao 24. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te terão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando, no oculto, fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, e os contasse excedem aos grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomai, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Vamos pedir ao nosso Deus a orientação para entendimento da sua palavra. Senhor nosso Deus, a tua palavra foi lida, Pai. Pedimos que teu Santo Espírito, ele venha nos instruir, nos capacitar para esse texto tão rico, Pai, que fala dos atributos incomunicáveis de Deus. Esse texto que nos
dá a certeza que temos um Deus Criador de todas as coisas, que detém o reino, o poder e a glória. Nós buscamos esse Deus na certeza que Ele é o Deus das causas impossíveis. É assim que nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero, à luz desse texto, tratar do seguinte tema: não tente fugir de Deus, corra para próximo dele. Deus tem atributos incomunicáveis que só Ele tem. Deus possui existência própria, Deus é imutável, Deus é eterno, Deus é santo, Deus é justo. Mas esse texto que nós acabamos de ler, o Salmo 139, que é um salmo de Davi, ele fala de 3 atributos de Deus incomunicáveis, que Deus não comunicou a ninguém, que só Ele tem, mas ninguém na face da terra tem. É a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus. Evidentemente que Deus tem outros atributos, e esses atributos Deus nos comunicou, como amor, misericórdia, bondade. E aí, quando Deus comunica para nós esses atributos, é que nós passamos a ter a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus diz lá em Gênesis, passamos o homem à sua imagem e à nossa semelhança, ali na realidade, Ele está comunicando alguns atributos dele para nós. É por isso que nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque Deus comunicou para nós alguns atributos. Mas eu entendo que esse salmo ele é precioso, porque o Saltério, que é composto de 5 livros, essa é a obra-prima, a obra preciosa do Saltério. Porque ele fala daquilo que tem mais precioso de Deus, para nós entendermos a grandeza do nosso Deus. E ele vai falar, para onde você for, Deus vai estar. Ninguém pode fugir de Deus, ninguém pode escapar de Deus, jamais. Jamais você pode escapar de Deus. Não há lugar tão profundo, recinto tão fechado, que você possa escapar de Deus, porque Deus está vendo tudo. Não se esconde nada de Deus. Eu sempre digo que as pessoas que têm mais afinidade, mais oportunidade de nos conhecermos melhor, são os nossos familiares, que convivem conosco no dia a dia. Mas, na verdade, nem os nossos próprios familiares nos conhecem plenamente como Deus nos conhece. Porque há situações, há surpresas. Como Deus é onisciente, tentar contar os pensamentos de Deus é como tentar contar grãos de areia no deserto de todas as praias do mundo. Mas eu quero, a partir depois dessa introdução, voltar ao texto bíblico. E esse texto ele fala, como nós já introduzimos, de 3 atributos incomunicáveis de Deus. E ele começa falando da onisciência de Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Quando ele diz tu me sondas, Deus ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe
muito mais sobre nós do que nós próprios, porque Ele conhece o nosso interior, Ele conhece tudo por dentro de nós. Nós somente conhecemos a nós mesmos porque nós temos um conhecimento de Deus. Esse conhecimento que nós temos de Deus é que faz nos termos a percepção nossa, do nosso eu. Mas Deus conhece muito mais a nós do que nós mesmos. Porque Ele entra na profundidade do nosso ser. Mas Ele vai falar no versículo 2: sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos. Ele se refere aqui às nossas atividades diárias. Ele sabe tudo que nós vamos fazer quando estamos trabalhando, quando estamos dormindo, andando. Ou seja, Deus sabe a dinâmica da nossa vida. Mas aqui é interessante, é que Deus sabe os nossos pensamentos antes que ele chegue à nossa mente. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Esse é o Deus que nós cremos, que nós colocamos a nossa fé. É o Deus que nós buscamos incessantemente. Mas ele vai dizer aqui no versículo 3: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Deus sabe os nossos caminhos, Ele sabe aquilo que nós vamos fazer. Andamos por caminhos retos, caminhos muitas vezes difíceis, caminhos tortuosos. Enfim, Ele sabe tudo. Mas Ele agora vai, a partir do versículo 4, dizer que ainda a palavra não chegou à língua e tu, ó Senhor, já conhece toda. Deus conhece o que nós falamos, o que já falamos e o que vamos falar. Por mais difícil que seja a vida, esse salmista, ele desejava crescer em sabedoria, a fim de não ser julgado por Deus junto com os perversos. E assim deve ser a tônica da nossa vida. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando uma pessoa tem temor ao Senhor, ele não procede de coisas ruins. Nós estamos vendo tantas atrocidades no mundo, tantos feminicídios, tantas guerras, tantas pessoas. O amor esfriou, porque as pessoas não têm temor ao Senhor. Quando se tem temor ao Senhor, tudo muda. E a sabedoria, ela vem do alto. Ninguém adquire sabedoria, sabedoria vem de Deus, vem do Senhor. Nós podemos adquirir conhecimento, mas sabedoria somente de Deus. Somente Deus é capaz de nos dar sabedoria. Mas ele vai aqui no versículo 5 dizer: tu me cerca por trás e por diante, sobre mim põe a mão. Ele aqui está dizendo que Deus nos cerca de todos os lados, por cima, por baixo, de todas as maneiras. E não tem como fugir de Deus. Estamos cercados, meus irmãos, porque Deus está em todos os lugares. Quando eu olho para a Bíblia e vejo quando Jonas, Deus pede para ele pregar em Nínive, que era uma nação ímpia, os assírios, era uma ameaça ao rei de Judá. E Jonas, como um patriota, não queria ir, porque ele sabia o risco que estava correndo. Aquele povo possivelmente ia atacar Judá logo, logo. Mas ele vai e tenta fugir da presença de Deus. Em vez de ir para Nínive, vai para Tarsis, na Espanha.
Mas os planos de Deus jamais serão frustrados. Os planos de Deus são insondáveis. Aquele homem fez o discurso mais curto da história e obteve a conversão inteira da cidade. É evidente que logo, muitos anos após, eles invadiram realmente Judá. Mas era plano de Deus. Talvez pelo que fizeram aquele império, aquele reino de Israel, que nenhum rei serviu a Deus, nenhum rei fez altar para Deus. Deus usa uma nação ímpia para punir o seu povo, como fez com Judá também, mandando um rei ainda pior do que o império assírio, Nabucodonosor, para levar o povo cativo à Babilônia. Vemos também o exemplo da casa de Davi, que Davi ele cometeu um pecado de crime e de adultério. Ele traçou um plano perfeito. Aos olhos dos homens ninguém enxergou. Ninguém enxergou. Porque ele manda que o marido de Batseba venha até a sua casa. E depois que seu plano com o marido Urias não deu certo, ele manda de volta para a frente de batalha e ele morre. Então está tudo encoberto, não tem nenhum sentido, ninguém sabe de nada. Mas Deus viu, porque não se foge de Deus, Deus vê tudo. E Deus manda o profeta até lá, ele conta uma história que é muito conhecida. E Davi se revolta com aquela história, com aquele homem que tratou mal aquela família. E o profeta aponta o dedo e diz: é você o homem, porque Deus viu. Então nada se esconde de Deus, meus irmãos. Mas ele conclui aqui essa parte da onisciência de Deus, no versículo 6, diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. O entendimento maravilhoso do Senhor excede a capacidade de compreensão do salmista. Jamais poderemos alcançar a onisciência de Deus, jamais. Deus conhece o revelado e o não revelado no sentido mais amplo e mais profundo da nossa vida. Mas ele agora vai falar da onipresença de Deus, a partir do versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Meus irmãos, eu creio que tem coisas que nós fazemos, sendo coisas boas. Eu não falo nem de coisas que fizemos ruins, que gostam de ficar assim cobertas, até as boas, tipo generosidade, que nós queremos que ficar somente conosco e com a pessoa que recebeu. Mas isso não é possível, porque nada fica escondido aos olhos de Deus. O salmista expressa o seu temor reverente diante da onipresença do Senhor. Mas ele vai dizer no versículo 8: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Qual é o ponto mais alto da face da terra? É o Pico Everest. Tem 8.849 metros de altura. Muitos tentaram escalar esse monte e morreram. Mas Deus está lá. Qual é o lugar mais profundo, o abismo na face da terra? Dizem que é no Oceano Pacífico, Fossas das Marianas, que tem 11.034 metros de profundidade. Ninguém pode chegar lá, meu irmão, pela pressão. É uma pressão insuportável, ninguém consegue chegar. Nada resistirá a essa pressão tão forte. Mas Deus está lá. Não há lugar no universo que Deus não esteja.
Ele vai dizer no versículo 9: se tomo as asas da alvorada e me detenho no confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra susterá. Na época desse salmo foi escrito, Davi viveu no ano 1000, em torno do ano 1000 antes de Cristo. Então nós estamos hoje no ano 2000, nós estamos com 3000 anos que foi escrito. Evidentemente, quando Davi escreveu esse salmo, 1000 anos antes de Cristo, a ideia de mundo era na Ásia, naquela região. Não existia América do Norte, do Sul, América Central. Então, em um lugar como esse, era longínquo, era muito longe. Não dava para imaginar, Davi imaginar que isso existisse. Mas, evidentemente, que Deus já sabia, porque Deus é muito maior do que tudo que Ele criou. Deus é maior que tudo. A dimensão do universo, por mais que ele seja tão numeroso, 93 bilhões de anos-luz, ele é finito. Mas Deus é infinito, Deus é maior do que tudo isso. Mas ele vai dizer agora no versículo 10 até o 12, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. O interessante aqui é que nós, seres humanos, nós enxergamos porque temos olhos, mas no escuro nós não enxergamos. Nós não temos a capacidade de enxergar no escuro mesmo tendo olhos. A primeira coisa que Deus criou, quando Deus criou tudo, no princípio só existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existia nenhuma matéria, mas ele começa pelo poder da palavra. Tudo foi feito por meio de Jesus Cristo. Haja luz, foi a primeira coisa que Deus fez, foi a luz. Então, para Deus, não há diferença entre luz e treva, porque Deus, ele vê tudo. No escuro, na luz, nas trevas, não tem nada que Deus não enxergue. E nós vamos ver que o pecado do homem, ele tira o temor ao Senhor. Ele tira essa percepção que Deus está vendo. Porque o pecado deliberado, aquele pecado que as pessoas pecam de forma assintosa, entende que o céu é aqui na terra, e que o gozo é aqui na terra, que não há continuidade de vida para aqueles que morrem. É difícil entender isso. Mas ele vai dizer agora, no versículo 13, que, pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos quando do oculto me formaste entretecido como nas profundezas da terra. Uma das coisas mais primorosas da nossa vida é o nascimento de um bebê. Aquela gotinha dá origem a um ser humano perfeito. Nós vamos ver que essa gotinha gerada, ela dá origem a um ser humano. Essa perfeição, meus irmãos, com todos os órgãos, com todos os membros que o ser humano tem, cabeça, nariz, olhos, boca, perna, braços. O ser humano tem 14 sistemas perfeitos.
sistema cardiovascular, respiratório, digestivo, linfático e tantos outros. São 14 sistemas que o corpo humano tem. E todos perfeitos, interligados entre si. E quando um vem a falhar, coloca os demais em risco. Isso é uma perfeição muito grande, meus irmãos. Quando eu vejo a obra da criação do Senhor do universo, uma terra girando a 110 mil quilômetros por hora em redor do Sol, uma terra inclinada, porque se não fosse inclinada não teríamos as 4 estações, uma lua numa distância exata, porque se a lua tivesse mais próxima da terra, as marés inundariam, não haveria cidades. Uma terra, se tivesse mais um pouquinho próximo do Sol, não haveria vida por conta do calor imenso. Se tivesse um pouquinho mais afastado, também não haveria vida porque era muito frio. Planetas girando em torno da Terra para proteger a Terra de asteroides. Tudo isso, meus irmãos, é obra de um ser supremo, Criador, o nosso Deus poderoso. Esse Deus que ele fala aqui no Salmo 139. Quando eu vejo esses ateus dizendo que isso é obra do acaso, que isso é fruto da evolução da espécie, eu fico triste que esses homens, por mais que eles digam isso, eles sabem conscientemente que para que tudo isso acontecesse era preciso ter alguém por trás. Toda a criação tem alguém por trás. Quem empurrou a terra para que ela comece a girar? Você tem na física a aceleração centrípeta, a força centrípeta, porque a terra, para ela girar, alguém tem que empurrar. E quem empurrou? Deus. Deus é o Criador, meus irmãos. Mas ele vai dizer ainda que os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Isso é maravilhoso, porque ainda a substância informe, Deus já sabia tudo sobre nós. E Deus já sabe os nossos dias, porque Ele já sabe a vida de cada um de nós, Ele sabe o nosso endereço, Ele sabe tudo que vai acontecer conosco. Lá na eternidade, antes que o mundo existisse, antes que a matéria fosse criada, Deus já sabia quem ia se salvar, quem ia crer no Senhor Jesus Cristo, que Ele viria para a salvação da humanidade. Ele sabia que o homem ia pecar, o salário do pecado é a morte. E aqueles que colocassem a fé no Messias que viria, aquele que cresce em Jesus como Senhor e Salvador, esses teriam a salvação e a vida eterna. E lá na eternidade, antes que o mundo fosse mundo, Ele já colocou o nome dos que vão se salvar no livro da vida. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Mas ele vai dizer ainda que é como grande a soma deles, e como é grande a soma deles, e os contaste, exceto os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Mas ele vai aqui, meus irmãos, fazer uma coisa muito gloriosa para nós. Ele vai dizer que ele pede: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Se há em mim algum caminho mau, e guia pelo caminho eterno. Ele pede para Deus sondar o coração. Por mais que nós, todos nós, regenerados, transformados, justificados, regenerados pelo Espírito Santo no novo nascimento, justificados pela fé em Jesus, continuamos pecadores.
Só que o nosso pecado ele é acidental. O convertido que tem o Espírito Santo, ele não vive mais na prática do pecado. Mas continuamos pecadores, continuamos imperfeitos. Mas o fato é que Deus sonda o nosso coração. Para quê? Para que nós possamos ver aquilo que nós fazemos que ainda não agrada a Deus, que nós possamos corrigir e andar em retidão com o Senhor, caminhar na estrada da santidade, deixar o erro que ainda possa existir. Mas quanto mais nós conhecemos a Deus, mais desejamos estar próximo dele. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nossa fé é vivenciada, é aumentada. Então não tente fugir de Deus, meu irmão. Corra para próximo dele. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, ele nos amou de tal maneira que mandou seu Filho morrer em nosso lugar de forma sacrificial. Porque se Jesus não tivesse vindo morrer em nosso lugar, em nosso favor, quando houve a queda do homem, o salário do pecado é a morte, todos nós estaríamos condenados à morte eterna. Não haveria salvação para a humanidade. Mas Deus lá na eternidade já sabia e veio Jesus morrer em nosso favor, trazendo a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos convence do pecado, nós agora temos a capacidade de arrependermos dos nossos pecados e ter fé, e colocar a fé em Jesus, que é o único caminho para a salvação, é colocar a fé em Jesus Cristo. Não há outro caminho para a salvação, senão pela fé em Jesus. Mas eu quero concluir dizendo, meus irmãos, que o pecado, ele tira o temor de Deus. Por isso é que o homem mata, o homem rouba, o homem anda em perversidade. Ele faz tudo que desagrada a Deus. Eu quero contar aqui um exemplo. Tinha um homem muito rico no leito de morte. E ele chamou um pastor à sua casa. E ele vivera uma vida dissoluta, depravada, nunca tinha feito nada pela obra de Deus. Mas ele estava naquele leito de morte, consciente que estava morrendo. E ele disse que gostaria de dar uma oferta generosa para a igreja, muito dinheiro para a igreja. E aquele pastor, um pastor íntegro, honesto, disse para esse homem e perguntou por que ele queria fazer aquilo. E a sua resposta disse: eu quero morrer com a consciência limpa. Mas o pastor falou: você é rico, você tem muito dinheiro, mas seu dinheiro não é suficiente para comprar a sua consciência limpa. Porque esse homem abusou da sua família, abusou dos amigos, com imprudência. E ele disse àquele homem: a única coisa que pode limpar a sua consciência é você reconhecer que é um pecador, é você se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como seu Salvador. É assim que você vai limpar a sua consciência e vai passar a sua eternidade com Cristo. Mas aquele homem ficou revoltado porque ele entendia que o dinheiro que ele tinha podia comprar Deus. E o pastor disse: o seu dinheiro não limpa a sua consciência. O dinheiro não limpa a sua alma. Seu dinheiro não pode comprar Deus. E quando você abrir os olhos em sofrimento, você vai saber onde está e por que está. Mas aquele homem morreu logo, a morte chegou logo. E ele deixou esse mundo como um pecador arrependido. Logo ele vai passar, com certeza, toda a sua eternidade em sofrimento eterno. Eu quero concluir dizendo que
Jesus disse que o que vale o homem, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus sabia que o homem, por mais rico que ele fosse, por mais que ele possuísse todas as riquezas do mundo, ouro, prata, bens materiais, bem físico, dinheiro, isso não salva a alma de ninguém. O único caminho para salvar a nossa alma é através da fé em Jesus Cristo. E eu quero concluir dizendo, Jesus não morreu para o nosso conforto. Não há bênção sem fardo, não há conquista sem conflito. A Bíblia não nos diz para lutarmos o combate da fé, porque a nossa luta não é contra nós mesmos, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças do mal. Vivemos um mundo decaído pelo pecado. Precisamos revestir da armadura de Deus para enfrentar essas adversidades. Estamos em guerra contra o inimigo e seu exército. Que possamos nos encher cada vez mais do Espírito Santo de Deus, que o fruto do Espírito Santo de Deus brote nos nossos corações, para que nós possamos cada vez mais servir ao nosso Deus com tanta satisfação e prazer. Que Deus continue nos abençoando. Eu convido aos amados irmãos para curvar suas cabeças, fechar seus olhos. Vamos mais uma vez agradecer a Deus por este momento. Senhor nosso Deus, a nossa gratidão por este momento tão rico, Pai. A Tua palavra foi pregada, Pai. Que ela possa, Senhor, não só ser ouvida, mas praticada, Pai. Por aqueles que vão ouvir pelas mídias sociais, aqueles que estão ouvindo aqui agora, neste momento, Pai. Sabedores que sem Ti nada podemos fazer, que esse Deus, Ele é tudo em todos, que Ele é o Deus criador de tudo, Pai. Nós buscamos esse Deus porque confiamos que Ele é o Deus soberano, eterno, imutável, e tudo Ele pode, Senhor, quando nós andamos uma vida em retidão e em comunhão com o Senhor, Ele nos atende, porque a Tua palavra diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Fica conosco, Pai, nos abençoa. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.